Eu gostaria de convidar você para a gente abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 24, 25, 26 e 27. Quero falar sobre quando a família está nas mãos de Deus. Há uma diferença da família que não está nas mãos de Deus daquela que está. E a gente vai ler aqui esses 4 versículos que falam sobre a importância de ter a base da vida fundamentada na rocha que é Cristo, que é traduzida pelas Escrituras Sagradas. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se torna um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. O papel dos pais na criação dos filhos, ele é fundamental. Quando instruídos sobre a batuta das Escrituras Sagradas, os filhos precisam aprender a obedecer. Os filhos precisam aprender a ter limite, que há limite para tudo. Não queira fazer para os seus filhos o que os seus pais não fizeram. Seus pais foram muito rudes. Mas eu não vou deixar meu filho à vontade. Não faça isso. Não precisa com a mesma rigidez, mas controle. Família precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Educar com base. Provérbios capítulo 22, versículo 6, fala assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Dele o quê? Caminho. As crianças precisam ser inculcadas nela a palavra de Deus, para que quando ela vier a envelhecer, passar lá a fase adulta, depois mais à frente, ela não vai se desviar dela, porque no princípio foi inculcada, ensinada a palavra de Deus. O papel dos pais é de vital importância. Educar com base nos princípios bíblicos não apenas prepara os filhos para a vida, mas também os conecta a uma herança espiritual que os ajudará a seguir a Deus ao longo das suas vidas. Eu preciso passar para os meus filhos, a gente precisa passar para os nossos filhos, que eles precisam construir aquilo que eles querem construir sobre a rocha. Eu ouvir e praticar. Ouvir e não praticar, ele é imprudente. Se vier uma dificuldade, se vier uma adversidade, uma tempestade, a casa não vai suportar. O apóstolo Paulo recomendou que os pais eduquem os seus filhos com sabedoria e disciplina. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Cuidar de filho não é fazer ele ficar irado, ela ficar irada. Às vezes os pais provocam a ira os filhos. Os filhos ficam irados e aí essa formação ela é comprometida. Você tem que sentar e conversar.
Às vezes eu tenho várias pessoas que me falam que quando fazia alguma coisa errada, o pai não falava nada, a mãe não falava nada. Quando ele percebia, ele já estava rodando com o tabefe que ele levava, sem mostrar, sem falar nada. Eu preciso conversar, eu preciso estabelecer algumas regras. Isso é formação, gente. Isso é formação sobre a rocha. A Bíblia Sagrada, ela quer que eu tenha uma vida bem-sucedida, profissionalmente, familiarmente, conjugalmente, espiritualmente. A Bíblia me ensina. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso conhecer e colocar em prática. Aí tudo muda na minha vida. Saiba que a disciplina é necessária. Para finalizar, Noé e Abraão são exemplos de pais piedosos das Escrituras. Noé, por exemplo, foi um homem justo em meio a uma geração corrupta. Talvez uma geração parecida com essa, não com essa tecnologia, mas naquela época. O pecado não é novo, gente. O pecado é desde a queda do homem. Mas por sua fidelidade, ele salvou sua família do dilúvio. Isso aí foi Noé. Ele obedeceu, ele construiu, salvou a sua família. Ele era um homem íntegro. Levou muito tempo, mas não importa. Veio a tempestade. Tudo foi abaixo, tudo sucumbiu, mas a família foi salva através da arca da salvação. A nossa família pode ser salva se você for persistente, se você mantiver a sua posição de que no momento certo Deus sempre vai estar te respondendo, estando com você. E aí você vai salvar a sua casa, a sua família. Paulo dizendo para aquele carcereiro, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar a família. E às vezes tem uma pessoa somente que é crente, mas através dali a salvação pode alcançar todos. Mas esse que está da família, o único da família, ele precisa estar sobre a rocha e praticando, para que ele não venha sucumbir quando a tempestade chegar. Abraão, chamado pai da fé, não apenas obedeceu a Deus, mas também transmitiu essa fé a Isaac, criando uma linhagem de promessas que culminou em Cristo. Gênesis capítulo 17, versículo 7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Mantenha firme a sua vida, a sua fé em Cristo. Coloque a sua vida sobre esse fundamento, ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. E você vai experimentar grandes livramentos, vitórias significativas, porque você está com a sua vida, a sua família sobre a rocha, que é a palavra de Deus. A vitória, ela é concedente àquele que segue, porque as tempestades, os ventos fortes vão surgir, mas a sua casa não vai cair, porque você está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso absorver isso. Não é somente construir, mas aonde eu estou construindo? Sobre a rocha ou sobre a areia? A responsabilidade de educar os filhos com sabedoria e disciplina não é uma tarefa simples, mas é um chamado divino.
Quando os pais procuram seguir o exemplo de personagens bíblicos, aplicando os princípios da palavra de Deus, eles não somente moldam o caráter de seus filhos, mas também os ajudam a trilhar o caminho da fé. Não é fácil. Viver nesta terra não é fácil. Viver neste mundo não é fácil. E quando Jesus veio, Ele apresentou um caminho estreito, e que muitos desprezam por ele ser estreito, por causa da subida. Mas esse é o caminho. Quando eu construo, quando eu edifico a minha casa nesse caminho, eu estou praticando. Eu sou mais do que vencedor. Porque eu estou edificando sobre a rocha. Eu preciso estar nas mãos de Deus. Eu gostaria de convidar você para a gente ficar em pé. Eu gostaria que você, colocando as mãos sobre o seu peito, você apresentasse a sua família ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, como filhos, servos. Aqui tem também criaturas que podem se tornar filhos, que podem se tornar servos. Mas o princípio é iniciar sobre a rocha. Eu quero apresentar a minha família. Cada um vai estar apresentando a sua família. Se alguém está construindo sobre a areia, Senhor, se é filho, se é filha, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é irmã, Senhor, traz ele para a rocha, para ele construir uma nova casa, um novo celeiro. E o Senhor seja glorificado na vida deste que está aqui, desta que está aqui. E que cada um possa colocar no coração que precisam construir, viver, praticar o que eles já conhecem, o que eles já entendem, mas colocar em prática, vida diária. Então, Senhor, eu quero abençoar todos que estão aqui. E se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não o reconhece, não o aceitou ainda como único e suficiente Salvador, que esta possa reconhecer, decidir, para que haja uma nova construção, nova criatura sobre a rocha, vivendo e praticando a tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Se tem alguém que está afastado, tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, achando que a sua vida não tem mais jeito, que é isso, minha vida é isso mesmo. Não, Deus pode mudar tudo, Deus pode restaurar tudo, Deus pode libertar por tudo, por qualquer coisa. Pode ser o tempo que for, mas Deus restaura, faz você uma nova criatura. Mas eu preciso crer, eu preciso entregar, abrir o coração. Obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que nós estivemos aqui na tua casa. Obrigado por tudo, Senhor. Não somos merecedores, mas a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, ela é superabundante,
e ela tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por essa semana que se iniciou, já agradecendo a semana que findou. Que seja uma semana de vitórias, uma semana em que possamos pensar e construir a nossa casa, a nossa base, o nosso entendimento sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Senhor, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga...